Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo da unidade curricular de Fundamentos da Tecnologia Mecânica, certo? Pessoal, então hoje a gente dá início à nossa jornada nesta unidade curricular, tá bem? Eu vou fazer uma breve explanação aqui do nosso AVA, tá? Quais são as finalidades, o que que tem nele, né? Quais são como é que eu vou dizer para vocês quais são as salas, não, as sessões que a gente tem lá nesse AVA, né? E eu vou mostrar para vocês também o nosso roteiro de estudos para vocês ficarem a par, tá bem? Então vamos lá. Antes de a gente começar, pessoal, na verdade, né, eu gostaria de me apresentar, tá? Então a gente não se conhece ainda, eu me chamo Guilherme, tá? Sou tutor aqui no Senai, já vai fazer mês que vem 4 anos que eu tô aqui, tá? A minha área de formação é engenharia mecânica, tenho mestrado em engenharia mecânica, tenho pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho também, tá? Já trabalhei aí com várias turmas, técnica em mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, segurança do trabalho, administração, qualidade, e por aí vai, tá? Então é isso. Agora eu posso ir lá para o AVA para mostrar para vocês, beleza? Então, gente, esse é o AVA de vocês, né? Como o mesmo que vocês conseguem acessar aí, né? Eu tenho acesso também, tá? Então, nós temos aqui um textinho sobre a unidade curricular, um vídeo de apresentação meu, um vídeo de apresentação da monitora de vocês, tá? O suporte ao estudante e o grupo do WhatsApp, beleza? Então, esse é o primeira salinha aqui, né? A primeira sessão, né? Sessão Primeiros Passos. Depois, a segunda sessão é a sessão Roteiro de Estudos, né? Onde a gente vai ter o roteiro de estudos, né? Em dois formatos, nesse e nesse, tá? O que que é o roteiro de estudos? O roteiro de estudos é o documento que vocês têm que acessar toda semana para saber o que vocês vão estudar na semana e o que vocês vão participar na semana, tá? Depois eu abro ali e a gente vê ele com mais calma, ok? E aqui a gente tem o cronograma completo do curso. O que é o cronograma completo do curso? São todas as unidades curriculares listadas em sequência, tá? A data de início e a data de fim de cada uma. Então, vocês já conseguem saber, por exemplo, quando é que vai acabar o curso, quando é que é o último dia de aula, qual é a próxima unidade curricular que eu vou fazer. Então, quando acaba a unidade curricular que eu estou, então, vocês vão pesquisar tudo isso por aqui, tá? Depois nós temos mais uma seção, que é a seção Biblioteca de Conteúdo. Tudo que vocês precisam de material para estudar está aqui. Então, nós temos, essa é uma unidade curricular bem longa, né? Nós temos 14 partes desse material online, tá? Parte 1, 2, 3, 4, até a parte 14, e nós temos o livro didático também, tá? Esses são os materiais que vão aparecer lá no roteiro de estudos para vocês estudarem. Então, depois a gente vai ver que vai aparecer lá. Material online, parte 10, das telas tal a tal. Livro didático, assunto tal, página tal a tal. Vai aparecer tudo certinho lá, depois a gente vai ver, tá? Aqui também, pessoal, nessa aba aqui de biblioteca de conteúdo, é onde eu vou fazer a postagem de todos os materiais que a gente usar aqui na sala, tá? Então, na aula, né? Então, toda aula a gente vai usar slides para dar aula. Então, os slides vão estar aqui. Pode ser que eu faça uma lista de exercícios, ela vai vir para cá. Tudo que eu usar na aula de material vai vir para essa sessão também, tá? Depois nós temos a sessão aulas ao vivo, né? Que é onde vocês vão entrar para vir aqui para aula ao vivo, né? Nesse primeiro link aqui, ó, aula ao vivo, terças-feiras, das 18 às 20, ok? E logo embaixo vão ficar as gravações das aulas. Então, toda aula é gravada no dia seguinte, ou no mesmo dia, acho que a de vocês eu consigo fazer no mesmo dia, tá? Por causa do horário. Então, no mesmo dia, né, mais tarde, vocês terão aqui a gravação da aula ao vivo, né? Então, vai estar escrito aula ao vivo, dia tal, mês tal, ano tal, e a parte não, porque eu gravo tudo de uma vez só, beleza? Depois aqui, tem a questão das aulas presenciais, mas aí vocês têm que consultar na unidade do Senai. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, durante a semana, que não quiserem esperar, ou que não quiserem esperar para a aula ao vivo, ou já tiver passado a aula ao vivo, vocês podem mandar aqui, né, uma mensagem no Tira Dúvidas. Aí, quando eu entro ali no AVA, eu respondo vocês. E aqui nós temos a questão das avaliações online, tá?
Essa é uma unidade curricular mais longa, então nós teremos 4 avaliações online. Vocês vão perceber ao longo do curso que unidades curriculares mais curtas a gente vai ter um pouco menos de avaliação, unidades curriculares mais longas, mais avaliações. Vocês vão ter unidade curricular com 4, com 3, com 2, com 1. Acho que nunca vai passar de 4, tá? Acho que 4 é o máximo, que é essa unidade curricular que é mais longa, e depois tem uma mais no final, que deve ter 4 ou no máximo 5, tá? Como é que funciona a avaliação online, né? Então, ela aparece aqui, vocês clicam em cima dela e podem fazer, tá? Ela tem a data de abertura e a data de fechamento, tá? Então, aqui já diz, ó, que a avaliação online 1 abre segunda-feira, dia 14 de abril, e fecha segunda-feira, dia 21 de abril, certo? 21 de abril é feriado, acho, né? Tira deles. Mas, enfim, abre a data de abertura e de fechamento. Da 2 também, da 3 também e da 4 também. Seguinte, todas as avaliações online são de múltipla escolha, tá? Então vai ter um texto, vai ter a contextualização, vai ter a pergunta, às vezes vai ter imagem, às vezes não vai ter, e aí vão ter 4 alternativas para vocês assinalarem, ok? Vocês podem assinalar aí para frente na prova, tá? Na avaliação. Ah, professor, eu lembrei lá na frente que tem uma resposta que eu coloquei errado. Vocês podem voltar e lá alterar, tá? Outra questão importante, vocês abriram ali a avaliação, ficaram com dúvidas, né, sobre, sobre o que vocês estão vendo ali na avaliação. Vocês podem sair da avaliação, vocês podem fechar ela, podem procurar no livro, podem procurar na internet, no material online, nos slides, onde vocês preferirem. Quando vocês apertarem para voltar para a avaliação, ela vai aparecer ou da primeira questão já respondida, né? Então vocês só vão indo para frente, ou da questão onde vocês pararam, tá? Eu não me recordo direito onde é, tá? Mas a minha dica é, né? Façam com calma, pesquisa, se tem dúvida, vai ali, fecha a avaliação, depois reabre e vai fazendo aos poucos. Caso tenha uma dúvida que vocês não encontrem resposta, aí vocês podem mandar aqui uma mensagem aqui no Tira Dúvidas, né? Para mim, ou perguntar aqui na aula ao vivo também, beleza? Mas a primeira é só dia 14 de abril. Fechou? E aqui embaixo tem uma pesquisa de satisfação que vocês fazem, né? No final da unidade curricular. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o AVA de vocês. Fechou? Falados do AVA, agora podemos ir para a aula de hoje. Deixa eu botar aqui. Agora sim, pessoal, muito bem-vindos, né? A primeira unidade curricular. Primeira unidade curricular, não, primeira aula ao vivo da unidade curricular de Fundamentos da Tecnologia Mecânica, né? Então, hoje a gente vai começar falando. Ah, desculpa, eu esqueci de um negócio. Falei para vocês que nós ia olhar o roteiro de estudos, esqueci. Aqui. Então, o roteiro de estudos, pessoal, de vocês está dividido em 12 semanas, tá? Então, vocês têm no roteiro de estudos tudo que vocês têm que estudar naquela semana e o que vocês precisam participar, tá? Então, vamos lá. Nós estamos na primeira semana, certo? Que é essa aqui, que é essa semana agora, que começou ontem, dia 24, e vai até dia 28, que é sexta-feira, tá? Durante essa semana, vocês têm que estudar esses assuntos que estão aqui, né? Então, ó, aparece aqui, ó, livro didático, todos os materiais que vocês têm que estudar do livro didático, né, com todas as páginas aqui do lado, certo? E o material online que eu expliquei lá, né? Então, ó, material online 1, telas de 1 a 34. Então, a gente vai ter tudo aqui certinho, tá? Então, tá aqui, ó, na coluna estudar, né? Vocês têm livro didático e tem o material online. Então, tudo isso aqui vocês têm que estudar essa semana. Uma coisa que eu peço que vocês fiquem atentos, tá? É que alguns assuntos vai dar um pulo de páginas. Então, por exemplo, ó, geometria como ferramenta para mecânica, página 69. Elementos de fixação, parafuso, porca e arruela, página 239. Então, nem todos os assuntos estão na sequência. Então, prestem atenção nisso na hora de vocês estudarem, tá? O que vocês precisam participar essa semana? Da aula ao vivo, que é essa aqui que nós estamos gravando agora, e do fórum de dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, vocês mandam uma mensagem lá onde eu mostrei para vocês. E aí segue, né? Semana a semana, ó. Semana 2, semana 3, semana 4. Então, aqui na semana 4, a gente já tem uma coisa diferente, que é o quê? A abertura da primeira avaliação online.
Então, na semana 4, vocês têm 3 linhas diferentes: estudar, participar e responder. Na estudar, tem toda a parte do livro didático, toda a parte do material online, ó, material online 5 e material online 6. Participar, aula ao vivo e fórum de dúvidas, e responder a avaliação online 1. Então, já vai aparecer aqui também quando vocês tiverem avaliação para responder, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Então, porque vocês vão saber a data aonde vocês têm que fazer a avaliação online, né? Então, por isso que é de suma importância que vocês acessem todo começo de semana, toda segunda-feira de preferência, ou todo domingo à noite, para quem reserva um tempinho do domingo à noite para estudar, ou para adiantar os estudos, ou para colocar em dia, olhar, né, se não tem nenhuma avaliação para responder naquela semana, tá? E aí a gente segue em todas as semanas aí, beleza? Então é isso. E aqui embaixo, pessoal, também tem a questão das aulas presenciais, né? Então nós temos aqui 12 semanas no EAD e 10 aulas presenciais, tá? Aqui a gente tem todas as aulas presenciais, ó, aula presencial 1 até a aula presencial 10, com os assuntos que vocês verão lá no presencial embaixo, tá? Então, ó, primeira aula, elementos de fixação, segunda, elementos de vedação, elementos de vedação 2, instrumento de medição, desenho técnico mecânico, montagem e desmontagem de rolamentos e correia de transmissão, montagem e desmontagem de rolamentos e correia de transmissão 2, metrologia e análise de folgas, CAD e CAD 2. Tudo isso vocês vão ver no presencial, tá? Todas as aulas têm pelo menos uma atividade para vocês fazerem lá no presencial, tá? Algumas valem nota, outras não, mas o professor do presencial, né, ou a professora, vai informar vocês, tá? Uma coisa importante também para dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: pode ser que ao longo da unidade curricular ou ao longo do curso, o que vocês estudaram durante a semana aqui não é o que vocês vão ver no presencial, tá? Ou, por exemplo, tá? O que vocês vão ver aqui hoje, né? O que eu vou falar para vocês hoje, pode ser que vocês não vejam na próxima aula presencial, mas vejam dali 2 aulas presenciais. O ideal é que isso não aconteça, mas algumas vezes pode ser que aconteça. Por quê? Ah, porque teve um feriado na cidade de vocês, ou teve um feriado aqui, ou aconteceu de a escola não pôde ter aula aquela semana, botou para outra semana. Então, isso pode acontecer, tá, pessoal? Já avisando vocês, não só dessa unidade curricular, mas do curso de maneira geral, tá bem? Então, vamos lá. Só um instantinho aqui. Achei que era a monitora da turma de vocês, mas não achei que era alguma coisa importante, mas não é nada importante. Então, vamos lá. Então, vamos para a aula de hoje, né? Alguém tem alguma dúvida? Nosso colega que está aí, o Berg Barros, tem alguma dúvida? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí. Não, tranquilo, Berg, sem problemas. Fica tranquilo. Então, pessoal, vamos falar então hoje aí, vamos começar falando um pouquinho de matemática, tá? Agora, o Berg, agora que efetivamente vai começar a aula. Até agora eu estava explicando do AVA e tal. Então, depois, qualquer coisa, tu dá uma assistida na gravação. E aí, se tu tiver alguma dúvida aí, tu me pergunta aí durante a semana, beleza? Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho, a primeira parte da aula, antes do intervalo, né? A aula tem intervalo. Antes do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre matemática, sobre proporção, e eu trouxe aí 3 exercícios para vocês fazerem e depois a gente faz a correção, tá? Depois do intervalo, nós vamos falar sobre elementos de fixação. E aí a gente vai mesclando aí os assuntos, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho para vocês aí, tá? A gente pode, no nosso dia a dia, tá? Ir percebendo, ou já ter percebido, que a matemática está aí, de alguma forma, extremamente presente no nosso dia a dia, né? Em várias atividades que a gente faz, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai numa padaria, quando a gente vai comprar alguma coisa ou vai vender alguma coisa, a matemática está presente, tá? E aí, pessoal, em várias atividades a gente utiliza números, tá? E geralmente a gente faz comparação entre grandezas, mesmo que a gente não saiba o que significa isso.
tá? A comparação entre grandezas é, por exemplo, assim, tá? Ah, daqui até desse ponto onde eu estou, até o ponto ali na frente, a gente tem 1.000 metros. Então eu posso comparar que 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, por exemplo. Ou outro exemplo de comparação. Se eu ir daqui até andar 100 metros em 10 minutos, 50 metros eu vou levar quantos minutos? Vou levar 5 minutos. Então, isso é uma comparação de grandezas, tá? Esse segundo exemplo que eu dei é uma questão de proporção, tá? E um exemplo que eu gosto de trazer é quando um pedreiro vai fazer uma massa para erguer uma parede, por exemplo. Ele vai precisar, né, de uma quantidade certa de cimento, proporcional à quantidade de pedra, proporcional à quantidade de água, proporcional à quantidade de cimento. Acho que o cimento foi o primeiro que eu falei, mas enfim, tá? E na mecânica, a gente também trazendo para a mecânica, a gente tem que trazer uma proporcionalidade da quantidade de água que a gente vai misturar, por exemplo, com o fluido de corte. Aí trazendo, abrindo uma gaveta, né? O que é o fluido de corte, né? O fluido de corte é uma solução que a gente usa, né? Uma solução geralmente é algum produto químico quando a gente mistura com água, tá? Então, é uma solução que a gente usa na usinagem de peças, né? Então, quando a gente vai cortar uma peça, vai usinar uma peça, né? Isso a gente vai ver ao longo do tempo. A gente utiliza desse fluido de corte, né? Então, aqui a gente tem uma fresa, né? Fazendo um corte numa peça e o fluido de corte aqui, né? Para que serve isso, né? Para diminuir a temperatura na região de corte, para diminuir o atrito, né? Se eu diminuo o atrito, eu diminuo a temperatura também. Então, o fluido de corte serve para isso, né? Fluido de corte pode lubrificar, refrigerar, proteger contra oxidação, e isso acaba equilibrando esse processo de usinagem, tá? E para estabilizar esse processo, a gente precisa usar uma parte de fluido de corte e uma parte de água misturados proporcionalmente. Fecha a gaveta do fluido de corte. Aqui a gente tem uma historinha, tá? Então, por exemplo, ali, ó, na oficina mecânica, na empresa que trabalha, Wagner é técnico mecânico e está operando o torno convencional. Quando ele estava finalizando uma peça, o fluido de corte do torno ficou abaixo do nível mínimo de segurança. Então ele pensou: não posso continuar a trabalhar assim. Se eu insistir, vou danificar a aresta de corte, né, a face de corte da ferramenta, e poderá estragar a peça. Então, para finalizar, o Wagner precisava completar o tanque da máquina, né, com o fluido de corte, ok? E aí ele pensou, aqui ele pegou, né, o latão do fluido de corte e leu. Aqui diz que a razão do fluido de corte é 1:20, mas a quantidade de água que tem disponível corresponde a 10 litros. Como é que eu vou usar esse fluido de corte? Certo? Então ele sabe que a razão é 1:20 e ele tem 10 litros d'água, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada parte de fluido, ele tem que usar 20 partes d'água. Então, por exemplo, se eu coloco um dosador de fluido, eu tenho que colocar 20 dosadores d'água. Se eu tenho 10 litros d'água, quanto de fluido eu sei que eu tenho que colocar? O cálculo é bem simples, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1:20 e eu tenho que colocar 10 litros d'água, eu vou colocar, ah, tá? Opa, boa noite, Lucas. Tudo bem? 1:20 e preciso colocar 10 litros d'água. Eu vou colocar o quê? Alguém sabe dizer? Não? Como é que eu faço esse cálculo, né? Não é um cálculo extremamente complexo, mas eu preciso fazer, tá? Eu tenho 10 litros de água dividido por 20. Eu vou saber qual é a parte de produto que eu preciso usar, ok? Então, 10 dividido por 20 vai me dar 0,5. Então, se eu tenho 10 litros d'água,
10 litros d'água, eu preciso botar meio litro do fluido refrigerante. É o suficiente. Aí eu vou ter, né, a proporcionalidade que está escrito aqui no tanque, né, que é de 1 para 20. Beleza? Seguimos. Então, pessoal, um motor consegue. Então, a gente falando dessa proporcionalidade, eu trago outro exemplo. Um motor consegue realizar 300 voltas totais a cada 2 minutos. Então, tá. Só um instantinho. Deixa eu abrir um quadro branco aqui para nós. Era para eu ter deixado aberto, mas eu esqueci no final das contas. Ah, eu acho que tem um quadro branco aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Tem aqui. Vamos ver. Enquete. Isso eu acho aqui o nosso quadro branco. Ah, enfim, vai dar para entender. Depois eu vejo se eu acho. Então tá. Considerando o mesmo motor na mesma proporção, quantas voltas o motor irá realizar em 5 minutos? Tá? Então eu sei que ele dá 300 voltas a cada 2 minutos. Vamos ver, Berg. O Berg respondeu 700 voltas. Como é que eu faço o cálculo? Eu pego número de voltas e minutos. Tá? Como é que eu faço? Em 5 minutos, eu tenho X voltas. Por quê? Porque é o que eu quero descobrir. Ó. Então, em 2 minutos, eu tenho 300 voltas. Fechou? Que é isso, é a informação que eu já tenho. O que, que eu faço com esses números? Tá? Eu faço uma multiplicação cruzada. Ok? Então, ó, 2 vezes x, 2x. 300 vezes 5, 300 vezes 5. Então, 2x é igual a 300 vezes 5. 2 vezes x é 2x. 300 vezes 5 é 1.500. Eu não posso deixar esse 2 aqui. Se esse 2 está multiplicando x, eu tenho que passar para cá, dividindo, certo? Então, x é igual a 1.500 sobre 2. Quase, Berg, quase, faltou. 1.500 dividido por 2 são 750 voltas, ok? Então, pessoal, a gente chama isso de grandeza proporcional, ok? O que é uma grandeza proporcional? Tá? É uma grandeza que ela influencia diretamente, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o quê? Se eu aumentar o tempo, vai aumentar o número de voltas. Ponto final. Tem grandezas que a gente vai ver depois que são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se eu aumentasse o tempo, ela diminuiria o número de voltas. E aí o cálculo é feito de maneira diferente, tá? Mas esse é o diretamente proporcional, tá? Então, aquele foi o exemplo diretamente proporcional, mas as proporções também podem ser inversamente proporcionais, que é quando a gente altera uma proporção e aí ela causa o inverso na outra proporção. Por exemplo, um automóvel em velocidade constante de 80 km por hora percorre uma certa distância em 6 horas. Em quantas horas fará o mesmo percurso se diminuir a velocidade para 60 km por hora? O que isso quer dizer? Se eu diminuir a velocidade, eu aumento o tempo. Isso quer dizer o quê? Que são inversamente proporcionais. Por quê? Se eu diminuir uma grandeza, a outra aumenta. Ou se eu aumentar uma grandeza, a outra diminui. Isso quer dizer que são inversamente proporcionais. Aí o cálculo é diferente. Por quê? Porque uma das razões a gente precisa inverter para conseguir o resultado esperado. Então, por exemplo, se eu diminuir a velocidade, desculpa, eu quero saber o tempo que vai fazer em 60 km por hora. Então, eu não sei se tempo é x e o 60 é 60, né? Que é o que eu quero saber.
A 80 quilômetros por hora, eu faço em 6 horas. Show de bola. Então, eu boto um sinalzinho de igual, fechou. Aí, agora, como elas são inversamente proporcionais, eu preciso inverter, né, uma das proporções, desculpa, das razões. Então, 60 por 80 eu mantenho e eu inverto, né? Então, ó, o x está em cima, eu coloco o x embaixo. Então, eu faço essa inversão, porque são inversamente proporcionais. E aí, eu faço a multiplicação cruzada. 60 vezes x, 80 vezes 6. 60 vezes x é 60x. 80 vezes 6 é 480. Ok? Esse 60 não pode ficar aqui, tem que passar para o outro lado, porque eu quero só o valor de x, ok? Se está multiplicando aqui, passa para cá, dividindo. Então, 480 dividido por 60. X é igual a 8. Então, quer dizer que se eu diminuir a velocidade para 60 km por hora, eu vou aumentar o meu tempo para 8 horas. Então, fechou, né? Eu sei que são inversamente proporcionais, eu sei que se eu diminuir a velocidade, eu aumento o tempo, e o resultado deu um aumento de tempo. Então, fechou. São inversamente proporcionais, tá? Eu vou pular a parte de porcentagem e deixar para depois do exercício. Então, deixa aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Ó, então, vamos resolver o problema ali do nosso amigo aqui. Então, a proporção era 1 para 20, 1 litro para 20 litros de água, né? Então, a cada 1 litro de esqueci o fluido, né? Fluido refrigerante a cada 1 litro, eu tinha que dissolver em 20 litros d'água, tá? Então ele tinha 10 litros d'água, ele fez o cálculo e chegou a meio litro de fluido refrigerante, né? Então, a cada meio litro, é como ele tinha 10 litros d'água, ele precisava usar meio litro de fluido refrigerante e tá resolvido o problema dele. Pode voltar a trabalhar no turno, beleza? Agora nós vamos fazer duas atividades. Uma com o exemplo de cálculo de proporção diretamente proporcional e um com cálculo de proporção inversamente proporcional, tá? Então, o primeiro é: suponha que um sistema de polias móveis, a força necessária para levantar uma carga é diretamente proporcional ao peso da carga. Ou seja, se a carga aumentar, a força necessária também aumenta na mesma proporção. Isso quer dizer que são diretamente proporcionais. Então, para levantar uma carga de 100 quilos, um operador precisa aplicar uma força de 200 newtons. Qual que é a força que ele precisa para levantar uma carga de 150 quilos, tá? Então, eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem e depois a gente volta para corrigir, beleza? Até daqui a pouco. Se acabar antes, avisa, tá, bem? Daí a gente não vai até os 10 minutos, porque só estamos eu e tu aqui.
Então tá, vamos fazer a correção agora. Alguém conseguiu fazer? Compartilhar essa tela aqui com vocês. Conseguiu? Quanto que deu? Qual resposta tu chegou? 225? Tá. Então vamos lá. Ó, para levantar uma carga de 100 quilos, né? Então, ó, 100 quilos, o operador precisa aplicar uma força de 200 newtons, certo? Eu quero saber para levantar uma carga de 150 quilos. Lembrando, tá, pessoal? A gente sempre vai botar as grandezas embaixo uma da outra, que são correspondentes. Então, por exemplo, 100 quilos, o 150 eu vou botar onde? Embaixo do 100. Por quê? Em cima é quilo, embaixo é quilo. Aqui eu quero saber a força. Então, 200 newtons para 100 quilos e para 150 eu não sei quanto é, eu coloco X. Como eu sei que é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado, certo? Então, ó, 100 vezes x é 100x, que é igual a 200 vezes 150. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 200 vezes 150, que dá 30 mil. Vai caber aqui. 30 mil. Aqui. 30 mil, tá? O que eu quero saber é esse x aqui. Então, esse 100 não pode estar aqui. Ele está aqui multiplicando. Eu vou passar para cá, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 30 mil dividido por 100. 30 mil dividido por 100 dá 300. Então, a resposta é 300 newtons, certo? Então, para eu levantar uma carga de 150 quilos, eu preciso de uma força de 300 newtons, beleza? Então, essa é a resposta. Deixa eu voltar para outra aqui. Só finalizar essa atividade aqui, já vai voltar. Próxima atividade vai ser sobre uma inversamente proporcional. Ou seja, quando eu for fazer o cálculo, depois eu tenho que inverter um dos lados, ok? Então, ó, na usinagem, a velocidade de corte é inversamente proporcional ao diâmetro da peça, para uma rotação constante. Isso significa que, se o diâmetro da peça aumentar, a velocidade de corte vai diminuir, né? Então, se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a velocidade do corte. Então, são inversamente proporcionais. Então, para um diâmetro de 50 milímetros, a velocidade de corte é 100 metros por minuto. Qual que vai ser a velocidade de corte se o diâmetro da peça for para 100 milímetros? Beleza? 10 minutinhos aí para vocês fazerem e aí a gente já corrige.
Ah, tranquilo, Sérgio. Fica à vontade aí. Já estamos fazendo algumas atividades. Depois, qualquer dúvida que tu tiver, é só perguntar. E depois, se tu quiser, a aula está sendo gravada, né? A parte que tu perdeu, depois você pode assistir a gravação lá no ar, beleza? Não. Ah, tranquilo, Matheus, sem problema. Mesma coisa do Sérgio, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar. E depois a parte da aula que vocês perderam, tá? Vocês podem aí consultar lá no aula que vai ficar tudo gravadinho lá, beleza? Sem problema nenhum.
Conseguiram fazer o Berg, ou se alguém se dispôs a fazer? Conseguiram? Não conseguiu esse? Então tá, então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui do quadro branco. Não, tranquilo, sem problema, Berg. Sem problema, sem problema. Então tá. Essa aqui é inversamente proporcional, né, pessoal? Então, como eu expliquei, beleza? Então aqui, ó. Para um diâmetro de 50, opa, de 50 milímetros, a velocidade de corte da máquina tem que ser 100 metros por minuto, certo? E se eu aumentar o diâmetro da peça para 100 milímetros, quanto que vai ser? Então eu sei que essa é inversamente proporcional. Por quê? Se eu aumento o diâmetro da peça, a minha velocidade vai. Se eu aumento um, o outro cai, né? Então, se eu aumento o diâmetro, a velocidade cai. O que que eu tenho que fazer aqui? Alguma dessas duas equações eu tenho que inverter, porque são inversamente proporcionais. Então, 50 por 100 eu mantenho e faço igual a. Então, 100 por x eu troco para x sobre 100. Ok? Então, eu inverti. Agora eu multiplico o cruzado, tá? 100 vezes x, 100 vezes x. Ah, eu botei 500, não é 550. Obrigado por avisar. Vou pegar uma borrachinha. Paguei mais do que era. Então, 50. E eu multiplico o cruzado, tá? Então, 100 vezes x, eu tenho 100x, que é igual a 50 vezes 100, que é 5.000. Ok? O que eu quero encontrar é esse x aqui. Então, esse 100 não pode estar aqui. Ele está aqui multiplicando o x, eu tenho que passar para o outro lado, dividindo, né? Sempre quando eu passo um número para o outro lado da equação, tá? Eu passo com a operação invertida, né? Então, se aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Aí a gente tem x é igual a 5.000 dividido por 100. Então, a gente tem que x é igual a 50 metros por minuto. Beleza? Então aí eu consigo descobrir, por uma peça de 100 milímetros, a máquina precisa estar com uma velocidade de 50 metros por minuto. Isso quer dizer o quê? Que eu aumentei o diâmetro e a velocidade diminuiu. Então, tá tudo certo, inversamente proporcional. Beleza? Deixa agora eu voltar para o slide. Agora a gente vai ver, por último, a porcentagem, antes do intervalo. Beleza? Voltei porque... A porcentagem é o seguinte. A porcentagem vai... Isso, Berg, exato. Isso, exato, exato. Exatamente. Dá para fazer assim também. Entendeu? Ah, show de bola, que bom. Então, o que que é a porcentagem, né? Se vocês dividirem a palavra porcentagem, ele fica a palavra porcento, né, para ficar um pouco mais lúdico, né? Porcento, se eu dividir ela no meio, ela fica por 100. Por cento. Então é algo dividido por cento. Cento é 100. Então, uma porcentagem sempre vai ser uma divisão de um número por 100. Então, por exemplo, 50% vai ser 50 por 100. 10% vai ser 10 dividido por 100. Sempre assim. Toda porcentagem é assim. Mas vamos para um exemplo para vocês verem. Um técnico em mecânica precisa aplicar em um parafuso normalizado um torque de 60% do indicado para aquele parafuso, tá? Sendo que é indicado por parafuso um torque máximo de 2 newtons. Quanto que é 60% de 2 newtons? Eu vou usar, ó, um cálculo para fazer, ok? Então, 60% é igual a 60 dividido por 100.
60 dividido por 100 é 0,6. Então, 0,6 vezes o torque máximo, que é 2 newtons, vai me dar um torque de 1,2 newton. Isso quer dizer o quê? Que 1,2 newton é 60% de 2 newtons. E aí eu sei que o torque máximo a ser usado é 1,2 newton. Alguma dúvida? Entenderam ou ninguém entendeu nada? É que na porcentagem é mais rápido, né? A explicação. Então, ó, 60% ou 70 ou 90 ou 10 ou 5 sempre vai ser o número dividido por 100. Então, 60 dividido por 100. Se eu pegar na calculadora e fizer 60 dividido por 100, vai me dar um número de 0,6. Eu vou pegar o 0,6 e vou multiplicar pelo valor que eu quero a porcentagem. Então, eu quero 60% de 2 newtons. 0,6 vezes 2 é igual a 1,2, que é a minha resposta. E aí? Entenderam? Então tá. Então a gente vai fazer um exercício para ver se vocês entenderam, tá? Vamos lá então. Deixa eu passar tudo aqui para frente que já foi. Opa, aqui. Uma indústria realiza inspeções periódicas em um eixo de uma máquina. O diâmetro inicial do eixo era 50 milímetros, mas após um período de uso, foi medido e apresentou um diâmetro de 49 milímetros. A tolerância de desgaste permitida é de 5% do diâmetro original, tá? Aqui ele é um pouquinho mais avançado, mas eu quero o seguinte: quanto que é 5% de 50 milímetros? Ok? Vou dar 10 minutinhos aí para vocês pensarem.
Vamos ver, vamos ver. Vou corrigir, vou corrigir. Deixa o resto do pessoal fazer aí. Vamos lá, daqui a pouco a gente já corrige. Vamos ver, vamos ver. Tá quase. Vamos lá então. Então a gente tinha um eixo de 50 milímetros e a tolerância desse eixo é de 5%. Beleza? 5% é igual a 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é igual a, vou fazer aqui, 100, 0,05. É o 5% do que eu quero descobrir? Dos 50 milímetros, certo? Então eu vou pegar o 0,05, vou multiplicar por 50, e aí eu vou ver quanto dá. Aqui. 0,05 vezes 50 dá 2,5, certo? Então a tolerância para aquele eixo é de 2,5, certo? Então ele falou ali que o eixo saiu da produção com 49 milímetros, ou seja, 1 milímetro de diferença. A tolerância é de até 2,5 milímetros, né? Então está dentro da tolerância 1 milímetro, né? Ah, entendi, Berg. Mas tu entendeu como é que faz agora? Deu para entender? Tá indo, tá indo. É 500? Não, é 50, né? 50, 50. É 50. Achei que eu tinha colocado errado de novo. Ah, entendi, entendi. Tinha feito. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. Tá, tinha feito errado. Então tá, pessoal. Então essa foi a primeira parte da aula. Agora a gente vai fazer um intervalinho aí de 10 minutinhos. E daqui a pouco a gente já volta para continuar a aula, tá bom? Até daqui a pouco.
Então tá, pessoal, voltando do intervalo, agora a gente vai sair um pouquinho da matemática e vai se voltar um pouquinho mais para a mecânica, pelo menos nessa segunda parte da aula, tá? Nós vamos falar um pouco sobre elementos de fixação, tá? Então começa com uma historinha aqui, né? O nosso amigo João Pedro falando: essas porcas de fixação da base de válvulas estão enferrujadas. Seria prudente solicitar a troca. Creio que vou pedir ajuda, vou pedir para o Argeu me ajudar. Então ele solicitou para Argeu, também técnico em mecânica, que medisse o parafuso e abrisse uma requisição de material para a retirada das porcas no almoxarifado. Não demorou muito e Argeu trouxe as porcas para João Pedro. João Pedro, ao receber as porcas, tentou montá-las nos parafusos, mas teve problema, pois não conseguiu encaixar as porcas nos parafusos. E aí ele pensou: ué, as porcas não estão encaixando nos parafusos. Por quê? E aí a gente vai ver o porquê, né? Então a gente está falando aqui de roscas, né? Então roscas foram um problema para o nosso amigo ali, João Pedro, né? O que é uma rosca? Uma rosca é um conjunto de vários filetes, né? Que tem perfis constantes e helicoidais, né? Em volta da onde está rosqueado, vamos dizer assim, né? E a rosca aí faz parte do nosso dia a dia, né? Então, ó, o tubo de pasta de dente tem rosca, a tampa, né? Da garrafa aí de Coca-Cola, de qualquer outra bebida, água, enfim, tem rosca. A lâmpada, né? Onde a gente liga no bocal, tem rosca, né? E aí, pessoal, a rosca ela pode estar aí presente, tá? Em vários locais, tá? Mas quais são as funções das roscas, né? Primeiro, possibilitar a união e resistência de fixação de peças e componentes mecânicos durante uma montagem ou uma desmontagem. E segundo, a rosca também tem função de transmitir força e movimento de peças que estejam fixadas, né? Então a gente pode ter uma rosca interna, como uma dentro de uma porca, a gente pode ter uma rosca externa, como num parafuso, e as roscas são feitas de filetes, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, cada voltinha dessa, cada cume desse aqui é um filete, tá? Então, esse conjunto aqui é um filete. Esse aqui é outro filete, e assim por diante. Beleza? O que define uma rosca? Várias questões, tá? Uma rosca externa, que nem essa aqui, que a gente está vendo aqui, ó. Essa aqui é definida pelo passo, que é a distância entre a crista de um filete e outro, né? Então, o passo é a distância disso aqui até aqui. Então, essa distância é o passo da rosca, tá? O diâmetro externo do parafuso, tá? O diâmetro interno do parafuso, qual é a distância? O externo é desse dente até esse dente. E o interno é do começo do dente até o começo do outro. Nós temos também o diâmetro do flanco, que a gente chama de diâmetro primitivo, que é entre esse diâmetro e esse diâmetro, ok? O ângulo desse filete, ok? E o fundo do filete, beleza? Que é esse grauzinho aqui. Então, isso define uma rosca externa. O que define uma rosca interna? O ângulo da hélice, a crista do filete, o diâmetro do fundo da porca, né, que é o diâmetro menor, o diâmetro do furo da porca, que é o diâmetro maior, a altura do filete da porca e a altura do filete do parafuso e o filete da rosca, tá? Então isso é o que define é o que define uma rosca, sendo externa ou interna, tá? Ah, professor, precisa decorar tudo isso? Não precisa. Conforme vocês vão trabalhando, o curso vai avançando, vocês vão se acostumando com essas nomenclaturas, tá? Então a gente já viu, né, que as roscas são utilizadas para união e desmontagem de peças e para movimentar peças, né? E toda rosca tem pode ser interna, como essa, ou externa, como do parafuso, beleza? Aí as roscas têm perfis diferentes. O que são perfis? É a forma como elas têm o formato geométrico delas. Nós temos as roscas triangulares, e aí, pessoal, quando eu falo formato de rosca, eu estou falando de parafuso, tá? Então, ela pode ter uma rosca, o parafuso, né? Pode ter uma rosca triangular,
que é o perfil mais comum que vocês vão encontrar. Ela pode ter um perfil trapezoidal, que é o perfil utilizado para a gente transmitir movimento suave e uniforme. Então, por exemplo, prensas de estamparia utilizam roscas trapezoidais, tá? Nós podemos ter também roscas dente de serra, tá? Que é quando a gente tem uma força muito grande que precisa ser levantada, ou abaixada, ou levada de um lugar para o outro. Nós temos também roscas de perfil quadrado, tá? Que a gente utiliza quando os parafusos precisam estar sujeitos a choque que eu digo é pancada, né? Ou grandes esforços. E a gente tem roscas de perfil redondo, que a gente utiliza para parafusos de grande diâmetro, grandes parafusos que vão suportar grandes esforços, beleza? Então aqui, então, enfim, daí esses são os perfis de rosca que a gente vai encontrar em parafusos, tá? Outra questão das roscas é o seguinte, é a classificação das roscas, tá? Por que que existe isso? Porque nós temos roscas métricas, roscas Whitworth e roscas de sistema americano. Qual é a diferença? Roscas métricas são as mais comuns, tá? Elas são determinadas em milímetros e são divididas em roscas normais e roscas finas. E entre uma crista e outra, nós temos um ângulo de 60 graus e a crista é plana. As roscas Whitworth são terminadas em polegadas. Então, elas têm ângulos menores, então 55 graus, e a grande diferença está na crista, né? Então, é uma crista arredondada. E a rosca do sistema americano, elas são iguais à métrica, mas ela não é expressa em milímetro, ela é expressa em polegada. E isso, pessoal, causa um problemão na indústria. Por quê? Porque para a gente saber se é em milímetro ou polegada, a gente pode usar ou um pente de rosca, que a gente vai ver, tá? Ou a gente pode entender da onde veio a máquina. Normalmente, se a máquina é dos Estados Unidos, ela tem roscas ou parafusos, né, em polegada. E dos outros locais do mundo, ela tem parafusos em milímetro, tá? Mas aí é o que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de especificar. Esse aqui é só um resumo do que eu falei para vocês, tá? Como é que eu sei ou como é que eu dimensiono as minhas roscas, tá? Então eu tenho que identificar qual é o passo da rosca, que eu mostrei lá para vocês, e o número de fios por polegada ou por milímetro. E como é que eu identifico isso? Usando esta ferramenta aqui, que se chama pente de rosca. E aí eu tenho pente de rosca em milímetro e pente de rosca em polegada. Alguém já utilizou ou já conhece o pente de rosca? O John conhece. Mais alguém? Matheus não conhece. Isso, mais alguém? Berg e o Sérgio também não. Então a gente vai ver um videozinho para vocês conhecerem o pente de rosca, tá? Vamos lá. Galera, ensinar vocês a usar esse cara aqui, ó. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Deu para ouvir o comecinho? Deu? Então tá. Continuamos. O pente de rosca, o medidor de rosca. Serve para medir rosca. Parafuso. Eu não sei se isso aqui é polegada, se isso aqui é métrico. Vende lá onde tu Não trabalha, sei. mas não sabia o que que é. Então, serve para a gente fazer. O John trabalha sempre, tá? Pode crer. Então, Alberto, serve para a gente fazer essas medições, né? Para a gente saber qual rosca é. Então, vamos lá. Eles fazem. Ó, esse cara aqui, ó, ele Amanhã tem tu já os vai dois. trabalhar sabendo o que que é, viu? Ele tem tanto polegadas quanto métrica. Ó. Ó, esse E ele tem ó, o Whitworth, que é com ângulo de 55, e tem a métrica, Word aqui, ó, que é com 60 graus. 55 graus. Isso aqui é polegadas. O grau da rosca 55 e metric, que é a métrica, que é o grau da rosca 60. De um Não está escrito metric, tá? Está escrito metrisch, que é métrico em alemão, lado tá? Só aqui, ó. pra... De um Geralmente lado você acontece, tá? tem métrica e do outro você tem polegadas. Então, o Então pente vamos de lá. rosca é uma ferramenta pequena, onde ela tem vários
pentes, literalmente, parecem pentes de pentear o cabelo, né? Que eu não sei o que é um pente, mas enfim, só brincando com vocês. Mas é aonde a gente vai e encaixa, né? Então ele tem que, para a rosca ser exatamente aquele pente, ela tem que encaixar perfeitamente com os dentes do pente de rosca, tá? Esse lado aqui, por exemplo, aqui tem Então esses são G vários aqui, ó, na pentinhos, ó. numeração, 4G. O que que significa isso? Isso aqui significa 4 fios de rosca por polegada. Então lembra que eu falei que uma das denominações de, de rosca são quantos fios por polegada o meu parafuso vai ter. Então ali tem a denominação. Então aquele primeiro pente são 4 fios de rosca cada Vamos polegada. pegar outro. Aqui, ó, 18. Então, ó, roscas mais finas, né? Então 18 fios de rosca por 13. polegada. Ou seja, 18 fios de rosca por polegada. Certo? Então aqui, esse aqui é para você medir em polegadas. Então você pega um parafuso que a rosca é polegada e mede nesses que tem o G, certo? Se você pega um parafuso métrica, se eu não me engano esse, vou conferir depois, ele é métrica. Então galera, ó, esse parafuso aqui ele é por polegadas. Ó. Eu peguei aqui, ó, o 12, ó, aqui, ó, 12 fios de rosca por polegada. Vamos colocar aqui, ó, ele encaixa perfeitamente ó, na rosca. Ó. Olha lá, ó. Ó, então esse encaixe tem que ter, ó, perfeitamente. Ele não pode ter nenhuma folga, não pode estar sobrando espaço, não pode estar faltando espaço. Ele tem que encaixar perfeitamente no Ó, parafuso. tá vendo? Encaixa perfeitamente. Então, ou seja, a cada polegada tem 12 fios de rosca. A cada Uma 25. polegada corresponde a 20, acho que ele ia falar, mas a cada polegada corresponde a 25,4 milímetros, né? Então quer dizer que nesse parafuso, a cada 25,4 milímetros, tá? Ele tem 12 fios, né? Então 12 filetes desse, ok? Para quem ainda não é acostumado com mecânica, tá? A gente sempre vai ver as medidas em milímetro, tá? Dificilmente vai ter outra, ou milímetro ou polegada, né? Mas dificilmente vai ter outra unidade, tá? 5,4 milímetros, você tem 12 picos de rosca. Vamos fazer a prova? Ó, eu coloquei o paquímetro em cima do parafuso, ó, 25,4 milímetros, que é uma polegada. Então ele vai Equivale a contar. uma polegada. Se você contar aqui, ó, entre aqui e aqui, ó, nesse meio aqui vai. Vamos contar? Um, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. 20, tem 12 fios por polegada, né? Então aqui daqui até aqui tem uma polegada e tem 12 fios. Então o pente de rosca serve para a gente descobrir quantos fios de rosca, né, tem em cada polegada, daí cada milímetro, caso o parafuso seja em Galera, mili. Fechou? E aí a gente já começa a falar um pouquinho aqui, continuando a nossa historinha, tá? Então aqui, ó, o que aconteceu que ele não conseguiu encaixar? Ocorreu a especificação errada da rosca em relação ao parafuso. Quando o nosso amigo João Pedro questionou como o Argeu fez a requisição, ele disse que mediu somente o diâmetro externo do parafuso. E aí foi no almoxarifado com a requisição. E lá, diante de algumas opções de parafuso, escolheu a que mais ficou semelhante. Mas essa rosca era de um passo diferente, não encaixaria no pente, né? E aí as porcas não rosqueavam no parafuso. Então, o técnico em mecânica Fernando fez uma solicitação de materiais para a área de manutenção das esteiras transportadoras da área de processamento de alimentos e bebidas. Tá, desculpa. E aí, por isso que aconteceu esse erro, tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não? Então tá. Vamos para a segunda historinha aqui. O técnico em mecânica Fernando fez uma solicitação de materiais para a área de manutenção das esteiras transportadoras da área de processamento de alimentos e bebidas. Solicitação de compras de parafusos sextavados, porcas e arruelas realizadas.
Daí uma colega chegou, está na hora do almoço, vamos? Após a chegada dos materiais, o supervisor Valdomiro vai verificar o controle de estoque almoxarifado e pensa, esses elementos de fixação estão errados, que o Fernando fez a solicitação. O material deles não é o correto para a utilização. Por quê? Nós temos parafusos, porcas e arruelas de materiais diferentes. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre elementos de fixação para encerrar a aula de hoje, tá? Pessoal, elementos de fixação servem para quê? Fixar, né? Então, quando a gente fixa, por exemplo, uma cortina na parede, a gente vai utilizar uma bucha plástica e um parafuso, né? Vou fazer o buraco do tamanho da bucha, vou colocar a bucha, vou rosquear o parafuso, a bucha vai se abrir lá dentro e vai segurar o peso da cortina, né? Então, elementos de fixação servem para fixar. A gente pode, dentro da fixação, nós temos dois tipos de união. União permanente, que é aquela que a gente não consegue desfazer sem destruir o material, por exemplo, uma solda, ou união móvel, que é aquela que a gente consegue desfazer utilizando, né, os elementos de máquina como um parafuso e uma porta, tá? O primeiro elemento de fixação que a gente vai ver é o rebite. O rebite é um elemento de fixação de união permanente. Por quê? Quando eu preciso tirar um rebite, eu quebro o rebite, eu não consigo reutilizar aquele rebite, tá? O rebite, né, é um corpo metálico que tem um corpo cilíndrico liso e uma cabeça ovalada, né? Os rebites, eles podem ser de aço, alumínio, cobre ou latão. Isso vai depender para o que a gente vai usar, tá? Então, eu posso ter rebites de cabeça redonda larga, de cabeça redonda estreita, né? Ó, então, redonda larga ou redonda estreita. Ou eu posso ter cabeça escariada. O que é escariada? É quando a gente pega o redondo e faz essa face aqui, ó. Desculpa. É quando a gente tem essa face aqui, né? Reta, e na entrada do rebite aqui, no caso, né? Tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o que a gente chama. O Sérgio falou, em relação às porcas, como identificar, porque as porcas são de rosca interna. Aí tu identifica pelo parafuso. Porque tu nunca vai usar uma porca sem um parafuso, né? Entendeu? Mas dá para botar o pente de rosca também dentro da porca. Mas geralmente a gente identifica pelo parafuso. Então, o escariado é esse ângulo que tem aqui. Por que existe isso? Se eu tiver uma peça que não pode ficar com essa cabeça para fora, eu faço a peça escariada e o meu rebite encaixa exatamente certinho na peça, certo? Isso, entrada do rebite tipo funil. Perfeito. Obrigado, Berto. Então, esses são tipos de rebite que a gente tem, tá? Depois a gente tem outros, né? Não tão comuns, mas o cabeça escariada com calota, que é meio que uma junção desse com esse. A gente tem o cabeça cilíndrica, né? Que é um cilindro. A gente tem o cabeça tipo panela. E um que é bem utilizado também é esse rebite de repuxo, né? Que ele tem uma ferramenta específica, que ele coloca o rebite e ele puxa, ele empurra a parte de dentro, né? Essa partezinha aqui, e puxa essa parte de fora que parece um chapéu, né? E aí fica só uma pontinha assim para fora. Esse talvez seja um dos mais comuns aí que a gente vê também. Os mais comuns, né? O cabeça redonda e esse de repuxo, tá? O que eu preciso especificar de um rebite? Eu preciso especificar o diâmetro, né, para poder comprar, o material do rebite, o comprimento útil do rebite. Perfeito, John. Aquele ali, esse aqui, né? O rebite de repuxo, muito utilizado em esquadrilha de alumínio. Perfeito, exato, exato. Por exemplo, box de banheiro vai bastante. Janela vai. Acho que a minha aqui não tem rebite parafusado. Mas se não mostrar para vocês. Eu acho que tem um aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês com a câmera. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo levantar a câmera para mostrar para vocês. Vocês não vão conseguir ver. Mas tem um rebite bem pequenininho ali. Vocês não vão conseguir ver por causa desse fundo aqui, não deixa coisa. Mas, enfim, é bastante usado em janela, esquadrilha de alumínio, como o John falou, né? Ele fica tipo um céu, não dá de ver. E aí, também usado em box de banheiro, tudo isso, tá? Como é que eu especifico um rebite, né? Então, eu
eu vou ter que saber a sobra necessária, material, comprimento útil, tipo de cabeça e diâmetro do rebite. Porém, comercialmente falando, o que eu preciso saber de um rebite para poder comprar ele? Qual material é o rebite? Qual é o tipo de cabeça? O diâmetro do corpo e o comprimento desse rebite. Com isso, eu já consigo fazer a compra do meu rebite. Outro tipo de elemento de fixação são os pinos e as cavilhas, né? A principal função dos pinos e das cavilhas nas máquinas é a gente conseguir unir duas partes e posicionar uma peça na outra. Então, o que diferencia os pinos e as cavilhas entre si são o seu formato, né? Então, pinos são diferentes de cavilhas, né? Pinos são utilizados em elementos articulados e cavilhas são usados em conjuntos não articulados, tá? Então, tudo que vai mexer, a gente vai usar pino, e tudo que não vai mexer vai ficar fixo, a gente vai usar cavilha, né? Então, os pinos e cavilhas nós temos de formato elástico, que é esse aqui, nós temos de formato cilíndrico, cônico com rosca e somente cônico, tá? A gente tem várias variações de diâmetro, serve para alinhamento, serve para centrar as peças, né? Então, se eu tenho peças que eu preciso que fiquem exatamente centradas, eu coloco um pino ali, furo as duas peças, encaixo bem no centro, e para especificar um pino, eu vou utilizar o diâmetro nominal do pino e o comprimento do pino que eu quero. Beleza? Pessoal, há alguma dúvida da aula de hoje? Só a parte de cálculos? Ô, Berg, então faz assim, ó, dá uma revisada aí nos cálculos, né, de novo, assiste de novo um pedaço da aula, e aí, se tu tiver dúvida, me procura lá no AVA, beleza? Não, tranquilo aí para quem chegou atrasado. Depois assistam, né, a gravação da aula, tá? Ela vai ficar gravada e vai ficar lá no AVA, tá? E aí a gente vai se comunicando por lá, beleza? Pessoal, semana que vem é 18 horas novamente, tá? Só para vocês não se perderem no horário, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem continuaremos aí com outros assuntos, beleza? Valeu, pessoal. Um abração, uma ótima semana. Vão com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço a todos.